Olá, misteriosos e misteriosas, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Aqui, professor André Mistério. Essa aula vai ser arrebatadora sobre as DCNs. O que seria uma DCN, professor? Diretrizes Curriculares Nacionais. Vai cair na sua prova de Santa Maria Madalena e vai cair na sua prova também de Belford Roxo, com certeza, com certeza. E tá no seu edital, tá? Antes de a gente passar lá pro edital, que eu vou provar para você que tá no seu edital, tá? Eu queria pedir o seu like. Dê o seu like aí no vídeo. Tá assistindo? Custa nada, dá o like lá, compartilha o vídeo. E se não tá seguindo o canal, olha lá, é Misterioso e Misteriosa. Segue o canal, tá? Para ajudar o tio aqui, o professor André Mistério, tá ok? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o edital da IAN de Belford Roxo. Mas no edital lá de Santa Maria Madalena tá a mesmíssima coisa, tá? Cobrando a mesmíssima coisa. Vamos lá. Resolução. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Na parte das matérias. Ó. Aqui, para o cargo de professor 2, tá vendo? Professor 2, beleza? Professor 2 tá cobrando o que aqui? Ó, resolução número 4 das DCNs, ó. DCN. Resolução número 7 e o parecer 11. Tá ok? Ah, professor, mas só tá cobrando essas 3 DCNs aí do professor 2. Ah, é? Você acha mesmo? Vamos ver aqui então se só isso mesmo, ó. Para todos os cargos de nível superior completo. Para professor 1 também. Eu não boto você em coisa errada não, ó. Resolução número 4. Resolução número 7. E parecer 11. Professor André Mistério. Ó, deixa eu botar aqui no meu rosto. A aula já tá ali. Professor André Mistério, mas eu nunca vi DCN na faculdade. Meu professor, lá na faculdade do Patinho Doidão, ele nunca me ensinou o que era DCN. Você vai aprender. Tem outros vídeos aqui no canal. Tem um outro vídeo que eu falo sobre DCN, BNCC e o PNE. Esse vídeo também está muito legal. E esse vídeo é só sobre questões da IAN. Vale a pena dar uma conferida nesse vídeo, tá? A capa é bem parecida com a capa desse vídeo que eu gravei para vocês. Ó, vou botar aqui as 3 DCNs que a IAN está cobrando em Santa Maria Madalena e está cobrando em Belford Roxo. Ó. Essa aqui é a primeira, ó. DCN resolução número 4. Tá ok? Essa aqui tá sem as minhas anotações, tá? Mas é que eu vou colocar no card aqui para vocês. Aqui eu vou colocar aqui na descrição. Ela vai conter as minhas anotações, inclusive os passadores de texto que eu marco lá, as partes mais importantes da DCN, tá? Para quem quiser ler mais. Olha só aqui, ó. Quer ver? Essa aqui é a resolução 4, como eu mostrei para vocês. Essa é a resolução 7 de 2010. E esse aqui é o parecer 11. Tá? Parecer 11. Do que se trata a resolução 4? A resolução 4 ela define as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, gerais para o quê? Educação básica. Basicamente isso. Do que vai falar a DCN número 7, professor? Ela vai definir aqui, ó, para o ensino fundamental. Deixa eu pintar aqui. Para o ensino fundamental de 9 anos. Tá? E o parecer 11? O parecer 11 ele vai continuar falando aqui sobre o ensino fundamental 11, só que ele vai ser um pouco mais específico, tá? E a gente vai entender o porquê de tanta DCN. Novamente, está cobrando aqui tanto para professor 1 quanto para professor 2 a resolução número 4, resolução 7 e o parecer 11, tá? Então, só sobre esses 3 é que a gente vai fazer exercícios. São 10 exercícios, fiquem calmos. E você vai notar que nem precisaria, de repente, ler tudo isso para poder resolver uma questão. Mas a gente vai ler. Tá, ok? Pode ser que a IAN agora confunda a gente, queira fazer uma coisa um pouco mais complexa, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Vamos para a aula. Deixa eu só botar aqui para mim também.
Isso, agora tá rolando aí, ó. Para que serve uma DCN, gente? Vamos pensar na DCN como se fosse um mapa. Um mapa para educação. Tirei um mapa. Nesse mapa ele vai indicar um caminho, né, que você tem que seguir. Um caminho que você tem que seguir para o quê? Para a educação brasileira, né? Olha lá. E esse caminho, ele é o quê? Ele vai atingir alguns objetivos de forma uniforme e com qualidade. Lógico que respeitando as peculiaridades de cada região e tudo mais, tá? Então, em resumo, as DCNs elas foram criadas para dar uma base de orientação, né? Ela vai traduzir muitas vezes o que está lá no BNCC, ela vai traduzir muitas vezes o que está lá na LDB, e vai dizer de uma forma prática, olha, faça assim, faça assado. Então, ela vai fazer isso, né? A DCN ela vai garantir aos alunos, vai garantir, né, que todos os alunos em diferentes níveis e regiões tenham acesso à formação de qualidade e com objetivos comuns. Elas servem, como eu falei, um mapa que eu boto na sua mão e serve como um guia para a elaboração dos currículos, conteúdos mínimos, né, que são necessários, permitindo que as escolas mantenham o quê? Mantenham o quê? A sua autonomia, tá? Basicamente isso. Tá? Pense na DCN como um mapa em que vai colocar ali de forma bem clara o que deve ser feito, traduzindo ali muitas vezes a LDB, traduzindo muitas vezes o BNCC, mostrando pra gente, olha, o PNE está aqui, são as metas que a gente tem que seguir, tá bom? Então vamos lá, ó. O projeto político-pedagógico, primeira questão, é um documento fundamental para direcionar as práticas educacionais. A relação entre escola e família fortalece o processo de aprendizagem e o planejamento pedagógico deve considerar a diversidade dos alunos e a adaptação do currículo às suas necessidades. Marque a opção correta. Então vamos lá. Vamos ler a partir desse aqui, ó. O PPP não interfere na qualidade do ensino oferecido pela escola? Eu não estou nem abrindo a DCN, tá? Eu vou abrir para mostrar para vocês algumas situações, mas eu não vou abrir, ó. O PPP não interfere? Essa questão aqui está errada, né? Pelo amor de Deus. O planejamento pedagógico deve ser fixo, rígido e sem adaptações para diferentes contextos? Não, gente. Ele tem que ser o quê? Vou botar aqui, ó. Flexível, ele tem que se adaptar. Dá para vocês lerem aí? Dá, né? Estou escrevendo certinho. Tem que se adaptar, então essa aqui também está errada. Letra A. O PPP deve ser modificado apenas pela gestão escolar? Apenas. Esse apenas errou aqui. Então a nossa questão é a letra B. A relação entre família e escola melhora o desempenho dos alunos e fortalece a aprendizagem. Tá aí. Resposta letra. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Resposta. Nossa letra B. Professor, onde está isso lá na DCN? Vamos abrir aqui, ó. Já até deixei aqui aberta a DCN número 4. Olha só, ela vai falar sobre projeto político-pedagógico umas 17 vezes, tá? E aí, em uma dessas 17 vezes, ó, a gente está na DCN na resolução 4, beleza? Ela vai falar de projeto político-pedagógico aqui, dizendo que o quê? Tem que estimular a reflexão crítica e positiva, né? Ó, foco no projeto político, no gosto pela aprendizagem, na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes. Vai falar aqui, ó, da valorização dos profissionais dentro do projeto político-pedagógico, da relevância que esse projeto político-pedagógico tem, concebido e assumindo colegiadamente pela comunidade educacional, respeitando as múltiplas diversidades e a pluralidade cultural.
Tá aí, entendeu? 17 vezes vai aparecer e sempre mostrando que o projeto político pedagógico ele é flexível, né? Ele tem que se adequar às diversidades locais. Vai mostrar isso tudo, gente. Inclusive que não é só a gestão escolar, aquela gestão ali que vai poder modificá-lo, né? Em tese é assim, né? Se na escola não acontece, é porque temos muitos diretores ainda que vivem na época tradicional, né? E aí é complicado. Voltemos à aula. Beleza, vamos lá então. Deixa eu só tirar daqui, ó. Aqui. Foi. Assinale a opção que apresenta as características essencial. Pô, isso aí é da questão, tá? Eu só copiei e colei. Mas eu vou ler corretamente, né? A característica essencial do projeto político-pedagógico que garante que ele permaneça relevante e alinhado às mudanças educacionais e sociais ao longo do tempo. E aí, o que vocês acham, gente? Essa é uma questão que caiu em Magé, tá? E eu vou logo marcando aqui para você ver. Eu sei que você marcaria aí algumas outras alternativas, mas o gabarito dessa questão pode surpreender. Vamos ler novamente. Assinale a opção que apresenta a característica essencial. Eu quero uma característica que seja... Eita ferro, pulou aqui, ó. Pulou para outra questão, peraí. Eu quero uma característica que seja essencial do projeto político-pedagógico e que garante que ele permaneça relevante e alinhado às mudanças educacionais e sociais ao longo do tempo. Eu quero uma característica essencial. Olha, sabe qual que a Ian botou como gabarito? Concretização processual. Esse aqui é o gabarito, gente. Coisa de louco. Aí eu pensei, por que a Ian botou concretização processual? Olha, abrangência global não é. Porque ele tem que ser diversificado, contudo levando em consideração as peculiaridades da região que a escola está inserida. Então não pode ser uma abrangência global, genérica, igual para todo mundo. Ele tem que levar em consideração a diversidade, as peculiaridades, ok? Duração indeterminada é ruim, pois ele precisa estar pronto, o PPP ele precisa estar pronto para a gente utilizar ele durante o ano ali, né? E ser flexível, como eu já tinha falado anteriormente. Caso necessite de alguma alteração, né, alguma situação que aconteça ali, não há uma regra. Porém, o PPP deve ser revisto todos os anos também, tá? Isso... e por que não é participação coletiva, professor? A participação coletiva é até uma das premissas do PPP, concordo. Contudo, somente isso não vai garantir que ele permaneça relevante, tá? Então, a única forma, e o gabarito oficial aí mantido pela Ian, foi concretização processual, porque ele está ali concretizado processualmente e tudo que foi acordado está ali manietado. Então, meio que não pode sair, mas podendo sair, né? Se tiver que ser flexível, vai ser flexível. Mas está ali, ó, concretizado processualmente, como algo sério, como algo que é relevante, né? Que tem que ser visto e revisto na escola, entendeu? Isso vai garantir que ele permaneça relevante e alinhado com as mudanças educacionais. Beleza? Gastei um latim aí para explicar para vocês, porque a Ian é fogo e Magé foi mais fogo ainda. Vamos que vamos. Essa, gente, a gente vai até ler lá no PPP, tá? No PPP não, a gente vai ler aqui, ó, na resolução número 4 de 2010. Anotem aí, para vocês lerem depois. O que a gente precisa para responder essa questão está no artigo 46,
47 da DCN, tá, gente? Da DCN. Artigo 47. No 47, está lá no parágrafo 4º. E o artigo 51. Professor, eu consigo responder isso aí sem ler a DCN. Parabéns. Esse é o objetivo. Mas vamos ler a DCN, vamos estudar, porque pode ser que ela cobre algo mais profundo, tá? O processo de avaliação da aprendizagem na educação básica deve ser positivo? Não. Selecionados os alunos, gente, pelo amor de Deus. Realizado exclusivamente no final do ano, de cada ano? Também não. Ele tem que ser no processo, né, do ano letivo, né, de forma... vou utilizar aqui um pleonasmo, de forma formativa, né? Ele tem que ser baseado apenas em provas escritas? Também não. Então ele tem que ser como? Contínuo, cumulativo, né? Contínuo durante o ano, né? Considerando os aspectos qualitativos, quer dizer, de qualidade, e os resultados ao longo do tempo. Tá ok? Esse é o nosso gabarito, letra B. Vamos ler essa resolução aqui, ó. Artigo 46, artigo 47. Deixa eu botar lá. Artigo 46, não é isso? Ele vai falar que a avaliação no ambiente educacional compreende 3 dimensões básicas. A avaliação da aprendizagem, que é justamente isso que a nossa questão perguntou lá pra gente, né? A avaliação da aprendizagem, correto? Deixa eu botar aqui de novo para mim. A avaliação institucional interna e externa, a avaliação de redes de educação básica, tá? Aqui no artigo 47, parágrafo 4º, diz a avaliação de aprendizagem no ensino fundamental e ensino médio de caráter formativo, predominando sobre o quantitativo e classificatório. Quer dizer, o caráter formativo ele predomina sobre o quantitativo e classificatório, né? Buscando a formação, vendo o aluno o ano inteiro, né? E lá no artigo 51, o que diz? As escolas que utilizam a utilização por série podem adotar ensino fundamental, sem prejuízo de avaliação no processo de ensino-aprendizagem. E aqui vai falar mais sobre dessa avaliação do processo de ensino-aprendizagem, tá? Você poderia muito bem responder sem ter lido isso tudo? Poderia. Mas eu digo para você, a IAN, ela pode complicar um pouquinho mais agora para Belfor Roxo, para Santa Maria Madalena. Nada impede, tá? Vamos lá então. Analise os itens abaixo. E para essa aí, gente, eu gostaria que vocês decorassem ou entendessem, mas tentassem decorar agora de imediato 3 palavrinhas, tá? Ó, a primeira palavra é éticos, a segunda, políticos, e a terceira, estéticos. Beleza? Esse aqui, deixa eu apagar isso aqui. Esse aqui, para a gente acertá-lo, a gente precisaria da resolução número 7. Resolução número 7, que é a nossa DCN número 7, tá? Mas daria para responder? Daria. Éticos de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, de respeito à dignidade da pessoa humana. Tá correto? Vamos olhar. Políticos, de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático.
estéticos do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade. Ó, aqui mesmo ele está dizendo, de acordo com a SEB, né, que é a resolução número 7 da DCN, os itens citados correspondem aos princípios que correspondem ao regimento escolar? Não. Não é regimento escolar isso aqui. Aliás, vamos ver lá na resolução 7, tá? Ah, antes de mais nada, eu acho que vai estar no artigo 6º dessa DCN, tá? Isso caiu na prova de Nilópolis, tá vendo que é um pouco mais complexo? E aí? Será que só com uma apenas leitura daria para fazer? Hã? B. Princípios que os sistemas de ensino deverão estabelecer como regra para a prática pedagógica de todo docente. Tá bonito isso aqui, mas também não é isso aqui. Princípios que regem as ações pedagógicas e administrativas da equipe gestora de uma instituição de ensino também não é. Você marcaria... Gente, eu sei que você marcaria essa ou marcaria essa sem ter estudado. Mas agora você está estudando a DCN. São princípios que as escolas deverão estabelecer como norteadores de ações pedagógicas. É a letra D. Onde eu encontro isso, professor? Você vai encontrar aqui, ó. Vamos lá. Se lembra que é a resolução 7? É a resolução 7. Lá no artigo 6º, aqui, gente, éticos, políticos e estéticos. Tem que saber. Éticos, ele falou justinho sobre isso aí, ó, de justiça. Desculpa, resfriado um pouquinho. Solidariedade, liberdade e autonomia. Políticos, de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania. Estéticos, do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade. Agora, o mais importante aqui. Deixa eu até botar aqui de outra cor. Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios. Ou seja, princípios o quê? Norteadores. Ah, inclusive no material que eu vou deixar para vocês, das DCNs, vai estar lá com as minhas anotações, com essas marcações, tá? Fiquem tranquilos. Só peço para vocês o like, compartilhar e seguir o canal, tá? Voltemos para a aula. Chegamos à metade já, tá? Olha o que essa questão rica está trazendo para a gente. E para você ver como é uma questão um pouco mais complexa. Para responder a essa questão, você vai precisar da resolução número 4 do seu artigo 27 DCN. É importante sempre frisar isso. Tá? Em todas as DCNs você vai ver que eles vão falar sobre a modalidade, tudo mais, papapá. Vamos lá então. Definida pelas DCNs gerais, a cada etapa da educação básica pode corresponder uma... Ó, ele está falando do quê? De educação básica. Se ele está falando de educação básica, DCN 4. Beleza? DCN 4. Olha, DCN 4, educação básica. Ok? Beleza. Pode corresponder uma ou mais das modalidades de ensino. Entre os itens abaixo, citamos tais modalidades. Analise os itens e classifique-os como verdadeiro ou falso, caso correspondam ou não às modalidades em questão. Aí eu pergunto para você, são quantas modalidades, gente? Modalidades. Quantas vocês conhecem? Isso mesmo. São 8 modalidades. A gente vai ver que eu fiz uma anotação aqui legal para vocês. 8 modalidades. Vamos lá. Educação de jovens e adultos, o EJA, ele é uma modalidade? É uma modalidade.
Deixa eu mudar aqui a letra, de repente botar um vermelhinho, né? Uma modalidade. Educação especial é uma modalidade? É uma modalidade. Educação profissional e tecnológica é uma modalidade? É. Então, Vzinho. Se é V ali, não é nem a A nem a B. Beleza? Educação é uma modalidade? Ou é uma etapa? Ou é um nível? Deixei doido. Educação infantil é uma etapa, tá? E eu já ensinei isso em algumas outras aulas, tá? Etapa diferente de nível, que é diferente de modalidade, tá? É uma etapa. Quais são os níveis da educação no geral, né? Da educação. Os níveis são aqueles que estão lá no artigo 21 da LDB, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Opa, deixa eu diminuir um pouquinho. Artigo 21 da nossa misteriosa LDB. Eu acho que eu vou ter que consertar aqui. Para vocês poderem ver, só um minuto. Aí. Tá aí, ó. LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Artigo 21. Esses aqui são os níveis. Os níveis são da educação básica e educação superior. São 2 níveis. Quantas etapas? A educação básica tem essas etapas, ó. Educação infantil, educação fundamental 1 e 2 e ensino médio. E as etapas de educação superior? Aí tem a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e outras divisões que você pode encontrar aí. Tá ok? Então, esses são os níveis. Tá ok? Deixa eu voltar aqui. É uma etapa. Educação de jovens e adultos é uma modalidade. E ensino superior é um nível. Caraca, que questão fera, cara. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso. Então não dá para escolher entre o C e o D. Educação do campo é uma modalidade. Educação escolar indígena e educação à distância. Modalidade. Esse aqui é verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro é a nossa letra D. Ensino regular. Bom, ensino regular não é uma modalidade. Educação especial é uma modalidade. E educação tecnológica é uma modalidade. Estava lá em cima, né? Também. Então, é verdadeiro. Letra D é o nosso gabarito. Vamos lá, então, na resolução, né? Ó, acho que é 27, né? Artigo 27. Acho que até fiz anotações aqui já, tá, gente? Olha... Deixa eu só ajeitar aqui a tela, peraí. Olha aí. Aqui a gente está falando da DCN número 4 de 2010, tá? Lá em seu artigo 27, vai falar sobre as modalidades da educação básica, né? Aqui ele vai apontar algumas, tá? Educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, está bem coloridinho aí. Educação do campo, educação escolar indígena e educação à distância. Se vocês notarem, vai ter quantas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando quais? Tá faltando outras que vão aparecer em outras DCNs, em outros documentos, tá? Aqui eu anotei para vocês, ó. A gente tem o EJA, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo. Aqui falou de educação indígena, não falou? Falou, mas falou da quilombola? Não falou.
Falou da educação bilíngue de surdos, muita gente não computa como uma modalidade, mas é uma modalidade também. E educação à distância. Todas essas que estão com tracinho, aqui nessa DCN número 4, falou, tá? Ela não falou da quilombola, nem da bilíngue de surdos. E esse material vai estar completinho para vocês, tá ok? Viu, o professor é um cara legal. Vamos lá. 6. Passamos da metade já, gente. Na resolução número 7, deixa eu já ajeitar aqui a resolução número 7. Já estou ajeitando, né, para quando a gente abri-la. Deixa eu só... Na resolução número 7, fica definido que a Base Comum Nacional e sua parte diversificada deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, caramba, que vise estabelecer a relação entre a educação fundamental e... Aí eu pergunto para você, gente, o que você marcaria? Ele está querendo que você saiba, ele está querendo saber se você leu a DCN número 7. E se você sabe que essa parte diversificada, ela quer integrar em torno de um paradigma curricular, que vai estabelecer a relação entre o quê? Entre a educação fundamental e a vida cidadã e as áreas do conhecimento. A vida cidadã, a vida profissional e as áreas de conhecimento. A vida profissional e as áreas de conhecimento. A vida cidadã e a vida profissional. Bom, gente, sem ler a DCN, tá? Eu marcaria a letra B. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é a mais completa, ó. Vida cidadã, vida profissional e áreas do conhecimento, tá? Isso aqui tem que estar lá na DCN. Só que aqui eu não vou falar de versículo nem capítulo não, tá? Eu não vou falar de artigo nem inciso não. Aqui tá lá na página. E é a mesma página, tá? Página 26, tá? Vamos dar uma lida lá na página 26 desta DCN. Ó. Você vai notar que não está exatamente escrito aqui com aquelas mesmas palavras, né? Mas está dizendo aqui, ó, os conteúdos que compõem a base nacional comum e a parte diversificada têm origem nas disciplinas científicas, quer dizer, no conhecimento, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho e da tecnologia. Vamos lá. Ele falou o quê? Vida cidadã, vida profissional e áreas do conhecimento, né? Ó, áreas do conhecimento tá aqui, ó, na científica, beleza? Mundo do trabalho tá aqui, né? E qual foi a outra que ele falou? E áreas do conhecimento, disciplinas científicas, vida profissional, né? Ó, na produção artística, nas atividades esportivas e corporais, na área de saúde, nos movimentos sociais e ainda incorporar saberes, como os que advêm das formas diversas do exercício da cidadania. Aí, ó, exercício da cidadania. Até printar aqui. E da experiência do docente do cotidiano dos alunos. Tá ok? Então, assim, ele não fala de forma explícita. Mas, gente, também, né, mesmo que você não tivesse lido a página 26 da DCN número 7 de 2010, eu acredito que você marcaria a vida cidadã, faz parte, vida profissional, porque a gente vê isso na LDB, na BNCC, e áreas do conhecimento. Você marcaria a mais completa. Tá ok? Vamos lá. Olha só, outra questãozinha daquelas. E aí, aconteceu lá em Guaratinguetá. E aí a Ian estava inspirada, né?
Ela queria que você soubesse sobre a DCN número 7. Ó. DCN número 7. E ela de novo vai vir com aquelas coisas lá, ó. Princípios éticos, políticos e estéticos. Vamos lá. Se eu perguntar para vocês assim, quais são os princípios norteadores das ações pedagógicas? Norteadores das ações pedagógicas. São os princípios éticos, políticos e estéticos. Beleza? Isso você já entrou na sua mente. Éticos, políticos e estéticos. Éticos, políticos e estéticos. Agora, o que diz cada um é que é um mistério, né? Princípios éticos: justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, de respeito à dignidade da pessoa humana. Certinho. Sem tirar nem pôr. Os princípios políticos de reconhecimento dos direitos e deveres da cidadania, do respeito ao bem comum e a preservação do regime democrático e dos recursos ambientais. Esse aqui tá estranho. Tá? A gente vai ter que ler lá na... Não, esse aí não tá estranho não. Esse tá legal. Esse tá legal. Peraí. Porque eu li uma coisa aqui, eu entendi errado. Reconhecimento dos direitos e deveres da cidadania. Parece que é político, parece, né? O respeito ao bem comum tá legal também, né? E da preservação do regime democrático. Então tá certinho. Tá certinho. Princípios estéticos, né? O que te lembra estética? Beleza? Da sensibilidade, da criatividade, mas não da diversidade. Você acredita que numa DCN, mesmo que seja um princípio estético, ele não vai contar com a diversidade? Nosso gabarito, sem precisar ler a DCN, é letra A. Gabarito letra A, com louvor. Agora, vamos ler lá o parecer número 7? Vamos ler com o professor? Ó. Parecer número 7. Éticos. Olha só ele aqui. Os sistemas de ensino adotarão como norteadores das políticas educativas éticos, políticos e estéticos. Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia. É a mesma coisa que estava lá. Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres da cidadania. A mesmíssima coisa que estava lá. Agora estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade. Deixa eu mudar de cor aqui. O enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade, a valorização das diferentes manifestações culturais, né? O que na nossa questão estava dizendo? Que ele não levasse em conta, né? Mas não da diversidade. Opa, lógico que a diversidade tem que estar, ok? 8. Falta 8, falta 9, falta 10 para acabar. A organização do trabalho pedagógico, ao limitar a dispersão do conhecimento, fornece um cenário propício para a construção dos objetivos de estudo e viabiliza a concretização de uma proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar. Olha só, é a visão interdisciplinar, né? As matérias se falam. Superando o isolamento entre as pessoas e a compartimentalização rígida dos conteúdos. Esse processo está diretamente relacionado à ideia de... Gente, não precisaria nem ler se você está ambientado com as palavras. Olha, esse processo todo não é abordagem didático-pedagógica pluridisciplinar. Eu nunca li isso em algum lugar com essas palavras todas juntas, né? Organização da matriz curricular. Redes de aprendizagem. O que eu vejo muito é sobre os eixos temáticos. E os eixos temáticos estão também na BNCC, 'C, 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 'C
Mas que não fique somente na minha palavra, você vai anotar aí, é o artigo 4. Não, artigo 3º, 13º. E o inciso, professor? Inciso 6º. De qual DCN? Da DCN número 4. Tá? Vamos lê-la. Deixa eu abrir aqui. Artigo 13º. Deixa eu achá-lo. 13º. Inciso 6º. Entendimento de que os eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho pedagógico, limitando a dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no qual se constroem objetos de estudo, propiciando a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a compartimentalização de conteúdos rígidos. Está aí a sua resposta. Olha, aqui falamos de eixos temáticos, da compartimentalização, da visão interdisciplinar. E isso está onde? Na DCN número 4, no artigo 13º, no inciso 6º. Foi complexa? Foi complexa. Foi maldosa? Foi maldosa. Daria para fazer 100? Daria. Se você ler bastante, né? Se eu não tivesse lido, digamos que eu não soubesse, eu marcaria eixos temáticos. Porque as outras palavras ali, gente, eu nunca vi assim na mesma linha, né? Então, é por aí. Vamos lá, na 9, a nossa penúltima. As resoluções e pareceres educacionais são instrumentos que orientam e regulamentam a educação no Brasil. Assim, acerca desses instrumentos, assinale a alternativa incorreta. Eu quero a incorreta. Vamos lá. Nem sempre as questões são pequenininhas não, tá, gente? Ó. Essa aí, ó. De acordo com a resolução número... Eita ferro. De acordo com a resolução número 4, né, a escola da educação básica é espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. Por isso, exige-se a superação do rito escolar, desde a construção do currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade. Essa aqui está certa. Está lá no artigo 11, parágrafo único, tá? Da DCN 4, obviamente. Tá ok? Marcar aqui. Vocês querem ler? Pode ler. Artigo 11, parágrafo único. Aqui. Essa concepção da escola exige a superação do rito escolar, desde que a construção do currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade, privilegia trocas, acolhimento e aconchego para garantir o bem-estar de crianças, adolescentes, jovens e adultos no relacionamento entre as pessoas. Aí certinho, sem tirar nem pôr. Segundo parecer, esse parecer aqui, ó, que é o parecer 11, tá? O parecer 11, esse aí já acho que já vai estar na página 9.
Professor, cara, eu leio pra caramba essas DCNs. Página 9. Desse parecer aqui. Tá tudo certinho aí, tá? Mas vamos ler. Os alunos do ensino fundamental regular são crianças e adolescentes de faixas etárias cujo desenvolvimento está marcado por interesses próprios. O desenvolvimento deles está marcado por interesses próprios, relacionados aos aspectos físico, emocional, social e cognitivo, em constante interação. Talvez você achasse isso aqui estranho, porque não leu o parecer. É o parecer número 10. Vamos lá nele. Ó, parecer número 11, número 10. Na página 9. Aqui, ó. Página 9, gente, tá? Os alunos do ensino fundamental regular são crianças e adolescentes de faixa etária cujo desenvolvimento está marcado por interesses próprios. Tá vendo? Relacionado aos seus aspectos físico, emocional, social e cognitivo em constante interação. Tá aí, no parecer 11. Eu não li, professor. Vai dar ruim, hein? Vai que a Ian ela queira complicar a sua vida. Então esse está certo. Esse está certo. De novo, o raio do parecer 11. Dessa vez, tá lá na página. Deixa eu escrever aqui para vocês. Página 11. Conceitua que transposição didática como o processo em que o conhecimento de diferentes áreas sobre mudanças, transformando-se em conhecimento escolar. Nem entendi o que ele quis dizer, professor, mas tá certo. Vamos lá para a página 11. Ele está falando de transposição. Transposição, lá na página 11. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó. Que eu não tô conseguindo marcar ele aqui. Peraí. Opa, agora foi. Aqui, ó. Conselhos de educação, assim como tutores, autores de materiais, livros didáticos, transformam o conhecimento acadêmico. Esse processo em que o conhecimento de diferentes áreas sofre mudanças, transformando-se em conhecimento escolar, tem sido chamado de transposição didática. Vou até marcar aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Essa parte toda. Isso, inclusive, no material que eu estou deixando para vocês aí no card, no descritivo, vai estar marcado para vocês, tá? Transformando-se em conhecimento escolar, tem sido chamado de transposição didática, tá? É o processo em que o conhecimento de diferentes áreas sofre mudanças. Tá ok? Eu não li a DCN. Posso me dar mal? Se aí complicar a sua vida, pode sim. Agora, a gente quer a exceção, né? Se lembram? A gente quer a incorreta. E a incorreta é a D. Por quê? Porque isso aqui vai falar de princípios éticos. Só que tudo que ele vai falar aí não é do ético. Sabe de qual? Do estético. Que maldade, professor. Que maldade. Olha só. Ressalta que os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas. Norteador está te seguindo, hein? Educativos, princípios estéticos da valorização de diferentes manifestações culturais. Aonde está isso lá na resolução 7, professor? Sem problema nenhum. Estéticos. Aqui, ó. Do cultivo, do enriquecimento das formas de expressão, do exercício da criatividade, da valorização das diferentes manifestações, da sensibilidade.
Tá vendo? Olha lá. Da valorização das manifestações culturais, especialmente da cultura brasileira, da construção de identidades plurais e solidárias. Tá? Ó. Da construção das identidades plurais e solidárias. E é de qual princípio? Estéticos. Não é do ético. O ético vai falar sobre justiça, solidariedade. Tá ok? Vamos à última questão. Olha que questão maldosa. Muito maldosa. Vamos lá então. Ele quer corretamente um desses fatores, tá? E tá lá na DCN número 4. Os objetivos da formação básica das crianças estabelecidos para a educação infantil estendem-se aos anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro ano, e são completados nos anos finais. Nesse processo, o ensino é gradativamente ampliado e intensificado por meio de diversos fatores. Que fatores são esses? Aí você lê lá, foco central na alfabetização ao longo dos 4 primeiros anos. Só que lá na DCN, gente, vai dizer que ao longo dos 3 primeiros anos. E aí? Você leu a DCN? Não, né? Aí deu ruim. Compreensão do ambiente natural e social. Aí ele bota do ambiente natural e social da família. Não. Esse da família aqui não existe, mas você achar que estava certo. Porque família é uma coisa legal. Você não leu a DCN. A gente vai ler a DCN. Nossa, professor, terrível. É terrível. Nessa prova foi terrível. O desenvolvimento da capacidade, a letra C, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, né? Com foco na aquisição de conhecimentos. Não. Não é com foco na aquisição de... Não é com foco, não. Sabe o que está escrito lá? Tendo em vista. Meu Deus. Terrível, professor. Terrível. O único que está certinho com a letra de lei é esse aqui, ó. Fortalecimento dos vínculos de família e dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco em que se assenta a vida social. Professor, não acredito no que você falou. Mostra isso para mim. De olho na tela. Resolução número 4 da DCN. Professor, eles foram maldosos, cara, foram. Nem espera algo. Tá aqui no artigo 24. Inclusive, deixa eu já botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Artigo 24 da DCN número 4 de 2010, beleza? Artigo 24. Para que você para que você não ache que eu esteja mentindo, eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar e... Só um minuto. Eu vou copiar, né? Tentar copiar aqui, não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Vou marcar essa situação todinha aqui. Enfim. Né? Se eu fosse tirar um print aqui dessa tela, ó. Deixa eu ver se eu consigo colá-la. Aqui. Aí. Colei. Aí, tá vendo? Aí, gente. É isso que eu tô falando. Se não ler essa DCN, já era. Tá aí, ó.
Desenvolvimento está marcado por interesses próprios. Eu acabei colando na 9. Eu tenho que colar isso aqui na 10. Aqui, ó. Isso aí. Aí, ó, tá vendo? Se você comparar, olha lá, foco central na alfabetização, 3 anos, tá vendo? Compreensão do sistema natural e social, do sistema político e não da família, como estava lá. O desenvolvimento, capacidade de aprendizagem tendo em vista, não com o foco. A única que está corretinha com a letra de lei é o nosso inciso 5º. E é isso aí, e a nossa aula de hoje de DCN acabou. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Essas são as DCNs. Tu viu que tinham questões fáceis, dava para responder muito bem sem ter lido uma DCN, mas tinham questões complexas que você precisava ler sobre a DCN, né? Então, vai estar aqui essas 3 DCN, as 2 DCNs e um parecer, tá? A DCN número 4, DCN número 7 e o parecer número 11 vão estar aqui no descritivo. Todo esse material aí, dessas questões da IAN, são da banca IAN, para Santa Maria Madalena e para Belfor Roxo. Todas as questões também estarão aí, então espero que vocês estudem, tá? E volto aqui para pedir novamente o seu like, dá o joinha, poxa, assistiu, chegou até aqui, você é um vencedor. Dá o joinha, compartilha esse vídeo nos seus grupos, né? E ajuda o professor da Mistério também seguindo ele, tá ok? Agradeço, tá aí, misteriosos, meus misteriosos, misteriosas, né? Mais uma vez aqui, conseguimos chegar até o final dessa aula. Fique com Deus, que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês e que tudo dê certo dessa semana que segue, tá bom? E não esqueçam de orar, rezar e jogar energias positivas para o seu professor aqui, tá ok? Fiquem com Deus.